Minha irmã, meu irmão, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que bom estarmos juntos mais um dia, aqui no programa Pai Eterno, na TV das Bênçãos do Pai. Momento de nós entregarmos a nossa vida, depositarmos o nosso coração, nossas alegrias, tristezas, as angústias, tudo o que somos e temos, nas mãos do nosso amado Pai Eterno. E é com muita alegria que eu quero acolher você e pedir licença para entrar em sua casa, para chegar bem pertinho aí do seu coração e juntos vivermos este momento de meditação. E olha, logo no início deste nosso programa eu quero compartilhar com você uma frase, um pensamento para a gente refletir. Santo Agostinho, que é o santo do dia de hoje, ele nos ajuda a fazer a reflexão desta manhã. Ele diz o seguinte: não basta fazer coisas boas, é preciso fazê-las bem. Olha que frase forte e importante para a nossa meditação. Não basta fazer coisas boas, é preciso fazê-las bem. O Evangelho nos ensina que só Deus é bom. Só Deus é bom. E Ele coloca no nosso coração o desejo também de ser bons, porque nós somos criados, somos feitos à sua imagem e à sua semelhança. Mas, como Santo Agostinho nos ensina, não basta apenas fazer coisas boas, é preciso fazê-las bem feitas. Quantas e quantas vezes nós fazemos algo por acaso, pelas coxas, não colocamos o empenho necessário, o amor necessário. Mas quando se trata principalmente das coisas de Deus, do cuidado com os nossos irmãos, nós precisamos de fazer isso bem. Fazer as coisas boas, mas fazê-las bem. Então, que você guarde esse pensamento aí no seu coração, medite e coloque em prática este ensinamento de Santo Agostinho que eu trago para você no início do programa Pai Eterno de hoje. Nós temos muita coisa boa, vamos rezar, vamos aprender, vamos acolher a sua intenção, o seu pedido, a sua necessidade. E eu quero, desde já, acolher minha companheira aqui de oração, de interação. Vanessa Lobo, bem-vinda a mais um programa. Obrigada, Marcos Túlio. Seja bem-vindo você também, que está permitindo que a gente entre aí na sua casa, no seu lar, para juntos rezarmos nessa manhã. E eu quero fazer um convite muito especial para você. Participe conosco pelas redes sociais, é isso mesmo. facebook.com/TV Pai Eterno ou pelo nosso Instagram, @TV Pai Eterno, tudo junto. Basta você ir procurar o post do programa de hoje e escrever lá a sua intenção, o seu pedido de oração, que nós estaremos interagindo juntos. E não se esqueça que nós também estamos ao vivo pelo youtube.com/Pai Eterno. Aguardo você. Olha aí que maravilha. Então nós podemos estreitar esses nossos laços de interação, de oração, de intercessão, intercedermos uns pelos outros. E isso é uma coisa muito bonita da nossa fé, que nós podemos interceder uns pelos outros. E é isso que nos faz trilhar este caminho rumo ao céu. E para trilhar este caminho rumo ao céu, uma das formas que nós temos é a oração. E é o que nós vamos fazer agora. A nossa oração, vamos nos aproximar aqui da nossa capela, acender a nossa vela. Sim, quando nós acendemos a nossa vela, nós manifestamos o desejo de que a chama da nossa fé permaneça sempre acesa, que a chama da nossa esperança jamais se apague, que o desejo da caridade, que ele nunca se perca no nosso coração. Então eu convido você também aí em casa, no seu cantinho de oração, no seu altar, que você possa acender a vela e juntos nós vamos elevar o nosso coração por meio desta oração. Você tem uma imagem aí, olhe para ela com fé, com devoção e coloque a sua confiança, expresse a sua confiança e o seu amor ao Pai Eterno. Vamos rezar juntos nesta sexta-feira? Pai Eterno, cuida do meu coração e ensina-me a rezar. Agradeço por todas as graças que me concede, pelo dom da vida e pela saúde. Dai-me a oportunidade de te amar e te servir neste dia.
Ensina-me a caminhar na estrada da vida e dá-me um coração do tamanho do teu, para que eu saiba viver este dia como instrumento da tua graça e da tua paz, oferecendo todas as ações, gestos e palavras para teu louvor e glória. Ajuda-me a viver animado pela fé e peço-te saúde, força, coragem, paz e sabedoria, também para a minha família e para os meus amigos. Preserva-me de todo mal e que a tua graça esteja comigo e com todos aqueles que amo. Amém. É a nossa oração, o nosso coração diante do Pai Eterno. Coloque todas as suas intenções. O que está no seu coração neste dia? Coloque, deposite diante do nosso Pai. Ele sabe todas as coisas, Ele conhece todas as coisas. Ele perscruta o nosso coração e Ele quer agora acolher a sua intenção, o seu pedido. E o pedido que nós fazemos com fé, a nossa intenção, a nossa oração, ela se revigora também por meio da palavra. A palavra de Deus, ela nos orienta a nossa vida, nos ilumina, nos dá o discernimento necessário, nos convida diariamente à conversão. E toda oração deve brotar da palavra de Deus. Por isso que eu convido você para abrir a sua Bíblia. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículos de 1 a 13. Aparece aí no seu vídeo. O Evangelho, o livro de São Mateus, capítulo 25, versículos de 1 a 13, e que nos traz a seguinte narrativa. O reino dos céus será semelhante a 10 moças que foram com suas lâmpadas ao encontro do noivo. 5 delas eram descuidadas e 5 previdentes. As descuidadas, ao pegarem as lâmpadas, não levaram azeite consigo. As previdentes, porém, junto com as lâmpadas, levaram vasilhas de azeite. Como o noivo demorasse a chegar, todas elas ficaram com sono e dormiram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo está chegando. Vinde ao seu encontro. Todas as 10 moças se levantaram e prepararam suas lâmpadas. As descuidadas disseram às previdentes: dai-nos um pouco de vosso azeite, pois nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes, porém, responderam: não, porque não nos bastaria para nós e para vós. Enquanto elas foram comprar, o noivo chegou. As que estavam prontas entraram com ele no salão da festa e fechou-se a porta. Depois chegaram as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu: na verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois não sabeis o dia e nem a hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho que nós acabamos de ouvir, de São Mateus, nos traz uma mensagem muito bonita e que eu convido você a guardar no seu coração. Vigiar e orar, pois nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Às vezes nós podemos pensar que esse vigiar e orar seja sinônimo de medo, de angústia, de tristeza, de apreensão. Não, mas não é. Quem faz coisa errada, sim, deve temer. Mas quem está preparado, quem faz coisas boas e faz bem, não precisa temer. Este evangelho que nos mostra a história das 10 moças, 5 que eram previdentes e 5 que não eram previdentes, que eram despreparadas, tem a ver com a vida de todos nós.
Como é que está o seu coração? Seu coração está preparado para acolher o Senhor? Seu coração está disposto a aceitar aquilo que Ele quer? Existe na organização social do nosso Brasil a previdência social, um recolhimento que a gente faz durante a nossa vida de trabalho para que a gente possa usufruir depois, no final da nossa vida, quando encerrarmos a nossa jornada de trabalho. E nós podemos trazer isso para a nossa realidade. Ser previdente, a previdência da nossa vida de fé é ter o nosso coração sempre preparado e sempre voltado para o Senhor, que nos ama e que nos chama. Então é importante estar preparados. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora. E estando preparados, nós não vamos ser surpreendidos com o que nos diz o Senhor aqui no versículo 12. Ele respondeu: na verdade eu vos digo, não vos conheço. E aí, quando o Senhor te encontrar, você quer que Ele diga que não te conhece? Ou você quer que Ele a chame pelo seu nome? É o desejo de todos nós, não é mesmo? Sermos chamados pelo nome. O Senhor nos chama pelo nome porque Ele nos ama, nos conhece desde o ventre materno. Que hoje, a partir dessa palavra, nós tenhamos um caminho de conversão na nossa vida. Nosso coração se alargue de forma tão grande que nós acolhamos os propósitos do Senhor para cada um de nós neste dia. Amém. Ouvindo a palavra de Deus, nós somos chamados a contemplar aqueles que também acolheram a palavra de Deus e deixaram que ela transformasse a sua vida. É momento do Santo do Dia. Hoje a Igreja celebra Santo Agostinho, bispo e doutor da Igreja. Aurélio Agostinho nasceu no dia 13 de novembro de 354, na cidade de Tagaste, hoje região da Argélia, na África. Sua mãe, Santa Mônica, que nós celebramos ontem, procurou criar o filho no seguimento de Cristo. Não foi uma tarefa fácil. Aos 16 anos de idade, Agostinho foi estudar fora e se envolveu em paixões e atitudes contrárias aos ensinamentos da mãe. Centrou-se nos estudos e formou-se brilhantemente em retórica, a arte de discursar bem. Excelente escritor, dedicava-se à poesia e à filosofia. Procurando maior sucesso, Agostinho foi para Roma, onde abriu uma escola de retórica. Foi convidado para ser professor dessa matéria e também gramática em Milão. O motivo que o levou a aceitar o trabalho em Milão era poder estar perto do bispo Santo Ambrósio, poeta e orador, por quem Agostinho tinha uma enorme admiração. Assim passou a assistir os seus sermões. Primeiro, o seu interesse era apenas o conteúdo literário da pregação. Depois, o conteúdo filosófico e também doutrinário. Aos poucos, a pregação de Ambrósio tocou o seu coração e ele se converteu. Decidiu voltar com a mãe para a sua terra natal, a África. Mas Mônica veio a falecer no porto de Óstia, não muito distante de Roma. Depois do sepultamento da mãe, Agostinho prosseguiu a viagem, chegando a Tagaste em 388. Lá ele se decidiu pela vida religiosa e, ao lado de alguns amigos, fundou uma comunidade monástica cujas regras escritas por ele deram depois origem a várias ordens femininas e masculinas. O bispo de Hipona consagrou Agostinho sacerdote e logo após a sua morte, em 397, Agostinho foi aclamado pelo povo como o novo bispo de Hipona. Depois de uma grave enfermidade, morreu amargurado, aos 76 anos de idade, em 28 de agosto de 430, pois os bárbaros haviam invadido a sua cidade episcopal. Santo Agostinho recebeu o honroso título de doutor da Igreja. Uma bonita história de Santo Agostinho que tem uma importância muito grande para o cristianismo, que deixou bonitas obras
E eu quero recomendar para você que está assistindo, caso não tenha lido nada de Santo Agostinho ainda, ele tem a sua obra mais famosa, As Confissões. As Confissões relatam esse trajeto de conversão de Santo Agostinho, a forma como ele se deixa conduzir pela vontade de Deus em sua vida, a forma como o Pai Eterno foi moldando o seu coração. E certamente, quem lê as Confissões de Santo Agostinho passa a olhar a vida com outros olhos, tem um caminho diferente e também busca seguir a conversão. Santo Agostinho nos inspire, além de outras obras que ele tem, como o Comentário aos Salmos, um tratado muito bonito sobre a graça, sobre a Santíssima Trindade. Foi um escritor brilhante e que continua iluminando o nosso caminho no seguimento de Jesus rumo ao coração do Pai Eterno. Vamos juntos, então, pedir a intercessão de Santo Agostinho? Vamos rezar a sua oração. Reze comigo com muita confiança. Vamos colocar as mãos postas no desejo de que a nossa oração toque o coração do Pai Eterno. Gloriosíssimo Santo Agostinho, que por divina providência fostes chamado das trevas à admirável luz do Evangelho e aos retíssimos caminhos da graça e da justificação, para ser ante aos homens vaso de predileção divina e brilhar em dias calamitosos para a Igreja como estrela da manhã entre as trevas da noite. Alcançai-nos do Deus de toda consolação e misericórdia, sermos chamados e predestinados, como vós fostes, à vida da graça e à graça da eterna vida, onde, juntamente convosco, cantaremos as misericórdias do Senhor e gozaremos a sorte dos eleitos, pelos séculos dos séculos. Amém. Santo Agostinho, rogai por nós. Isso é uma bonita história de Santo Agostinho, uma linda oração que eu desejo tenha tocado o seu coração e que ajude a recitar, a cantar as belezas e as maravilhas que o Pai Eterno tem feito na sua vida. Eu conheço um pouquinho de Santo Agostinho, agora eu quero saber da Vanessa, se ela já leu um pouco sobre Santo Agostinho, conhece um pouco da sua vida, já leu alguma obra dele, Vanessa? Marcos, completa não, mas já li vários pensamentos e textos de Santo Agostinho e com certeza são textos que tocam o nosso coração, porque ele tem uma história de vida e conversão muito forte. Então, eu aconselho você também a se unir, a se entregar a essa leitura que com certeza vai trazer paz aí para o seu coração. E nesse momento eu quero rezar pela Regina Lúcia Rosa, que pede pela sua saúde, também de toda a sua família, e ela faz um pedido muito especial. Ela pede pela cura da Sofia. A Maria Inês Magnani pede pelos seus netos, saúde para todos os familiares e também reza pelo fim da pandemia. Hilda Maria de Carvalho pede por todos nós, também pela sua família e os seus amigos. Geralda Braga pede por ela e por toda a família. E a Maria da Paixão da Silva pede por todos aqueles que estão doentes, que foram infectados com o Covid-19. Pede que Deus tenha misericórdia de toda a humanidade. Amém. Que o Pai Eterno acolha cada um desses pedidos que você deixa com muita confiança aí nas nossas redes sociais, que Ele acolha e atenda no tempo oportuno, que Ele nos faça sempre acolher bem o seu propósito em nossa vida. E nós vamos conferir agora um pouco das principais notícias que estão nos portais religiosos nesta manhã. Não é, Vanessa? Você já deu uma passada de olho aí pelos principais portais religiosos? Então vamos conferir o que você traz de destaque para nós. Marcos, vamos começar nesse momento com o site do Vaticano, Vaticano News. Diz sobre a despedida de Dom Giovanni Daniello do Rio, porque o Cristo abraça o Brasil inteiro. Antes de iniciar o ofício do Núncio Apostólico na Rússia, Dom Giovanni Daniello esteve no Rio de Janeiro para se despedir e agradecer e pedir bênçãos. Depois de mais de 8 anos de ministério em solo brasileiro, ele parte para essa nova missão na Rússia. Olha aí, uma missão bonita, né? O Núncio Apostólico é o representante do Papa no Brasil, ele é um diplomata
E ele cumpre uma missão em um tempo específico, né? Então nós rezamos pela missão de Dom Giovanni Danielo e também rezamos para que tão logo o Papa possa nomear o novo núncio apostólico para o Brasil. Então vimos aí essa notícia de destaque do Vatican News e temos mais destaque, Vanessa? Temos sim. Agora já vamos para o site da CNBB. CNBB coloca Comissão para Ação Missionária e Cooperação Intereclesial à disposição do Bispo Brasileiro de Pemba, em Moçambique. A presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil enviou agora em agosto ao Bispo Brasileiro de Pemba, em Cabo Delgado, região norte de Moçambique, Dom Luiz Fernando Lisboa, uma carta de apoio e solidariedade que se estende ao povo de Pemba em razão da situação humanitária grave na província que vem sofrendo há alguns anos com tensões políticas, culturais, religiosas e o agravamento da fome. Isso aí, nós também nos colocamos em oração, então, por essa diocese, a diocese de Pemba, o Dom Luiz Fernando, que é missionário passionista, carinhosamente chamado por nós de Dom Luizinho. Então, rezamos por ele e pela sua missão. Inclusive, essa situação da diocese de Pemba e de Moçambique chega ao coração do Santo Padre, que nessa semana também ligou para o Dom Luiz Fernando, se colocando em oração por ele. E nós também nos colocamos em oração junto a Dom Luiz Fernando aqui no programa Pai Eterno, não é, Vanessa? Isso mesmo, juntos sempre em oração pela igreja. E para terminar, Marcos, nós temos a última notícia também do site da CNBB. Na semana dedicada à vocação dos cristãos leigos, Dom Orani fala sobre os catequistas e queria encerrar com uma exortação de Dom Orani. Ele diz assim: que Deus continue abençoando todos os leigos e leigas e os anime na transmissão e no testemunho da fé em um mundo que precisa se reinventar no retorno do novo normal da vida humana. Que este ano normal seja melhor que o ano anterior, onde a justiça e a paz reinem na vida e nos corações. Amém. Essa bonita exortação para o domingo próximo, né, que nós celebramos o dia do catequista, a vocação do catequista, a nossa oração também por todos eles, para que vivamos em paz e dessa paz do nosso coração transmitamos a fé. Essa bonita vocação e missão do catequista de transmitir a fé. E agora é momento de nós falarmos da agora centenária Trindade. Na reportagem especial de hoje, vamos falar do crescimento do município ao longo desse tempo carregado de história. Quem conta pra gente é a Daiane Rodrigues. Vamos conferir. Que Trindade nasceu a partir do encontro entre a fé e a devoção ao Divino Pai Eterno não resta dúvidas. São inúmeras as histórias para se contar sobre o município. Afinal, a cidade passou por várias mudanças ao longo dos anos. Pelos registros, é possível ver que o avanço começou com a chegada dos missionários redentoristas na região. Então, com a partir da chegada dos redentoristas, é um marco decisivo para que essa vila, esse distrito, esse pequeno povoado, tivesse condições de tornar-se menos desenvolvida. Os redentoristas trouxeram muitos benefícios, tanto culturais, como sociais, como educacionais, de mobilidade, de comunicação, primeiro telefone, primeira bicicleta, primeira biblioteca, primeira escola. Eles constituíram a vila, apesar de morarem em Campinas, eles constituíram essa vila no sentido mais organizacional. E os religiosos fizeram questão de cuidar com carinho do desenvolvimento social da cidade. Tanto que em 1951 foi fundada pelo missionário redentorista Padre Gabriel Vilela a Vila São José Bento Cotolengo, como expressão da ação evangelizadora da Igreja Católica, um dos grandes marcos da capital da fé de Goiás. Existia um acúmulo muito grande de pessoas portadoras de necessidade, isso aí, há 100 anos atrás, pessoas portadoras de necessidade, pessoas em vulnerabilidade social, pessoas com doenças graves na época, que era, entre aspas, se chamava lepra, a hanseníase, que era uma doença mortal na época. Tanto é que se criou mais tarde o leprosário, a colônia Santa Marta, próximo a essa região, justamente por isso, porque agregava as pessoas dessa região com Goiânia, Trindade, etc. E o acúmulo dessas pessoas
pós-festa, durante e pós-festa, ensejou a criação primeiramente de um leprosário, de um asilo vicentino, feito pelos redentoristas também, que é onde é o mercado municipal, que é onde existia um cemitério e depois fez o leprosário. Ali é o embrião da Vila São Cotolengo. Somente na década de 50 é que vai surgir, né, através do padre Gabriel Vilela, a Vila São José Bento Cotolengo, que hoje é uma referência extraordinária de um trabalho maravilhoso, de um lugar que é, como se diz, o Santuário do Irmão, cognominado Santuário do Irmão, justamente, que há quase 70 anos a Vila tem acolhido essas pessoas. E esse trabalho já tinha sido feito pelo Padre Pelágio, né, o nosso grande Padre Pelágio aqui. Cada vez mais a região passou a atrair novas pessoas, pequenos comércios, novos moradores e romeiros por conta da devoção ao Divino Pai Eterno. No início, a cidade começou a movimentar a economia por meio da produção rural, que ainda hoje é forte na região. Somente anos depois, já emancipada, que Trindade deu início às linhas de produção voltadas ao laticínio e comércio. E a partir daí, foi se desenvolvendo cada vez mais. O desenvolvimento dessas atividades ao longo do tempo propiciou que a cidade tivesse uma possibilidade de existência, uma renda. Tanto é que para a sua emancipação 100 anos atrás, o fator mais relevante foi que nós tínhamos uma receita, o povoado do Barro Preto tinha uma receita até superior a Campinas, dada a grandeza do seu território, a qualidade e fertilidade de suas terras, a produção de arroz, de gêneros de primeira necessidade, arroz, feijão, milho, né? A sua bacia leiteira naquele período e a grande quantidade de imensas fazendas produtivas. Então, esse ciclo perdurou até a cidade ser emancipada em 1920. A partir daí, uma incipiente produção através de laticínios e o comércio coureiro, e nós tínhamos costumes na nossa região, temos até hoje, né? Mas tínhamos naquela época e outras cidades não tinham, costumes e laticínios. Então isso aí propiciava que a cidade tivesse uma condição financeira, né, de projeção. Depois, mais tarde, uma incipiente industrialização, não tão forte. Trindade não é uma cidade industrializada. Então, por isso a nossa zona rural ainda é muito característica. Economicamente, a cidade se destacou na confecção de roupas e hoje ocupa o 3º lugar no ranking dos polos confeccionistas do estado. São cerca de 5.000 trabalhadores e mais de 200 empresas. Além disso, cresceu muito na fabricação de refrigerantes e bebidas não alcoólicas. A ascensão se deu por indústrias e investimentos por empresários. Esse meio gera, inclusive, cerca de 1.200 empregos diretos e 300 indiretos. A chegada de novas empresas fez com que a economia local ganhasse um novo fôlego, com a geração de mais emprego e renda. Isso mostra que Trindade deixou de ser cidade dormitório e hoje caminha com as próprias pernas. Fizeram o censo hoteleiro 2019 aqui de Trindade e com isso demonstra nesse censo a estrutura hoteleira que nós temos aqui no município. Em torno de 84 hotéis ativos. Creio que de lá para cá já construíram mais alguns, né, com estrutura boa, de frigobar, restaurantes nos próprios hotéis. No comércio, mais restaurantes, né, se abriram. E para receber esse pessoal, esses turistas aqui, com uma estrutura melhor. Então, como eu disse, cada ano que passa, o município está desenvolvendo cada vez mais. Todo esse crescimento surgiu, é claro, por meio do turismo religioso. É notório o crescimento econômico do município por meio da atividade turística. Mas a gente vê, sente esse desenvolvimento econômico no nosso município. Digo de 20 anos para cá, que foi logo após a peregrinação da imagem do Divino Pai Eterno em todo o Brasil. De lá para cá, aumentou muito o turismo na cidade. Olhando assim, dá até vontade de morar aqui em Trindade, né? Só para ficar pertinho do Pai Eterno.
Sempre é bom visitar a nossa história e nós vamos continuar conhecendo um pouco mais de Trindade nesses dias celebrativos. Nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos com o programa Pai Eterno. Até já! No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o programa Pai Eterno e eu agradeço a sua companhia nesse nosso momento de oração, de informação, de voltar o nosso coração para o Pai Eterno. E olha, sobre o coração, é o tema do nosso Santo Café de hoje. Eu já estou aqui à mesa, com a mesa posta, e você também é chamado a tomar o Santo Café aí na sua casa. Eu vou tomar o Santo Café enquanto nós vamos acompanhar essa entrevista que o Padre Wellington Silva fez com o cardiologista Dr. Leonardo Sara, que é presidente da Sociedade Goiana de Cardiologia. Vamos conferir. A gente começa perguntando, né? Quais são as atitudes necessárias, quais são aquelas práticas que nós devemos ter cotidianas para cuidarmos bem do coração? Isso. Eu acho que a noção de vida saudável que nós temos é o que nós devemos fazer realmente para cuidar do coração. O que seria isso? Uma alimentação saudável, uma prática regular de atividade física, o controle do peso, não fumar e fazer cuidar dos seus fatores de risco, né? Se você tem hipertensão, controlar a hipertensão, controlar o colesterol alto com dieta e muitas das vezes com a medicação. E, procurar regularmente o cardiologista para uma avaliação rotineira, para individualizar o risco seu, né? E também diminuir o estresse cotidiano, que aumentou muito, né, nessa época de pandemia, isso também é muito importante. Então, são essas recomendações gerais mesmo para o cuidado cardiovascular, sobretudo. Existe alguma dieta que seja mais indicada para o cuidado com o coração? Não, existem alguns preceitos básicos, né? Existe tentar fazer uma dieta que não exceda a quantidade de calorias total para que você ganhe peso, né? Então, assim, a dieta tem que ser equilibrada com o seu gasto energético. Ela deve ser rica em fibras, pobre em colesterol, em gorduras saturadas, né? Que as gorduras de origem animal e mais em gorduras de origem vegetal. Alimentos ricos em colesterol, em ácidos graxos, que diminuem o colesterol ruim e aumentam o colesterol bom, né? Frutas, verduras, peixes, leguminosas. Então, assim, existem algumas receitas básicas que todo mundo pode seguir, né? Isso é encontrado facilmente na internet. E em casos especiais, sempre procurar também o auxílio de uma nutricionista que pode individualizar para aquilo que você precisa. Nem sempre aquela receita de bolo, ela é adequada para todo mundo, né? Então, às vezes, se você tem diabetes, você tem que ter uma alimentação diferente. Se você tem um colesterol alto, você tem que restringir algumas coisas que uma pessoa que não tem colesterol alto não precisa tanto restringir. Então, também, hoje em dia, existe a receita de bolo, mas se procura cada vez mais individualizar a sua prescrição, tanto medicamentosa quanto nutricional, né? Inclusive, adequando também a sua rotina, né? Não adianta você pedir para uma pessoa que não tem acesso a peixes e frutos do mar, pedir para ela comer isso. Ela não vai comer, ela não vai aderir
a essa dieta. Portanto, individualizar a sua recomendação é tão importante quanto você prescrever a alimentação correta. Certo. Quais são as doenças cardíacas mais comuns que o senhor tem visto no consultório? Olha, as doenças cardíacas mais comuns a gente enquadra nas cardiovasculares, né? Porque pega todo o sistema cardiovascular, o coração e os vasos sanguíneos. Para vocês terem uma ideia, as doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam no Brasil e no mundo, tá? Só para nível de comparação, isso é mais do que o dobro do que todas as causas de câncer somadas, tá? Então, para vocês terem uma ideia do alcance e da importância que as doenças cardiovasculares têm e da importância da prevenção. Dentre elas, as duas mais importantes, com muito destaque, é o infarto do miocárdio, tá? E o AVC, tá? O acidente vascular cerebral, né? Os derrames, né? Existem dois tipos, né? O hemorrágico e o isquêmico, mas essas são as duas principais doenças ameaçadoras da morte nas doenças cardiovasculares. Agora, hipertensão é super frequente, né? A dislipidemia, né? Que é o colesterol alto, super frequente também. Insuficiência cardíaca, né? Que pode ser causada por um infarto que a pessoa teve e o coração ficou fraco. A doença de Chagas, né? Pode ser uma causa também. Existem outras causas de insuficiência cardíaca. Aneurismas na aorta, então problema nas válvulas do coração, todas essas são frequentes. Mas agora, se eu fosse enumerar as duas mais perigosas, são o infarto e o AVC. Certo. Eu gostaria que o senhor pudesse falar para nós sobre esse grande número que nós temos visto de pessoas mais jovens com problemas cardiovasculares, né? Nós temos visto aí mais casos de pessoas até que têm uma prática de esporte com maior frequência, né? Pessoas que utilizam as academias, pessoas que estão às vezes nos campos de futebol, estão com uma vida, entre aspas, né? Não sedentária, mas que vem a ter problemas cardiovasculares. Qual que é a chance de um jovem, por exemplo, ter infarto? Parece que isso tem aumentado de uns anos para cá. E por que os infartos em jovens são tão perigosos? Então, de fato você tem razão, a taxa de infartos do miocárdio em pacientes com menos de 40 anos vem aumentando. Algumas estatísticas mostram um aumento de mais de 10%, né, por volta de 13% na taxa de infartos em pacientes com menos de 13 anos. Eles ainda são bem minoria em relação à população geral. Tá? Por volta de 5% acontece em pacientes com menos de 40 anos. Mas esse número vem aumentando. E por que vem aumentando? A principal causa é a piora da qualidade, a piora dos fatores, a maior frequência dos fatores de risco nessa população. Os pacientes eles vêm fumando mais, eles vêm ficando principalmente mais sedentários, vem tendo mais dislipidemia, ficando mais obesos, e tudo isso a gente sabe que a doença da aterosclerose, né, o acúmulo de placas nas artérias do coração e nas artérias do corpo, elas têm origem, mas muito precoce, né? Tem estudos até que mostram assim, que na tenra infância, que começam a acumular gordura na parede dos vasos, ainda no nível celular, mas o processo já começa ali e a coisa vem gradativamente aumentando até quando o paciente fica adulto, e aí você tem geralmente os eventos, né? O infarto, a angina e etc. Então, assim, o aumento desses fatores de risco em idades cada vez mais precoces é a principal causa do aumento do número de infartos em pacientes jovens. Nessa população, a gente também começa a observar alguns comportamentos que são mais próprios dessa faixa etária. Por exemplo, uso maior de drogas, né? Existem drogas que provocam um infarto, né? De esteroides anabolizantes, né? Eles também provocam um infarto. E também acontecem outras doenças, que são doenças genéticas,
que elas não causam um infarto propriamente dito, mas elas causam arritmias malignas que podem levar à morte súbita, ou seja, aquela morte cardiovascular com menos de 24 horas depois do início dos sintomas. Então, por exemplo, só para exemplificar, essas mortes que você disse, em campo de futebol, né, são atletas e tal, geralmente são causas genéticas cardíacas, sobretudo uma doença que é chamada de cardiomiopatia hipertrófica. Ela é uma principal causa de morte súbita em atletas. Tá? Certo. Existe uma faixa etária que seja mais oportuna para a pessoa procurar o cardiologista? Eu pergunto isso porque quando se falava há tempos atrás de ir ao cardiologista ou de procurar o médico do coração, isso estava às vezes relacionado a pessoas de mais idade, a pessoas já de maior experiência, e a gente nunca pensava, por exemplo, que jovens e até mesmo crianças devessem ter uma frequência ou até mesmo um acompanhamento, visto que se na família há algum tipo de cardiopatia, seria bom observar isso antes, né? Então está aí a pergunta, existe uma faixa etária em que é mais recomendável se procurar o cardiologista? Isso. O que se recomenda, e é lógico que isso é de uma maneira mais informal, né? Não existe nenhuma recomendação peremptória, não? A partir dessa idade você tem que ir. Geralmente, como está aumenta bastante o número de infartos a partir dos 40 anos, é que pelo menos a partir dos 30 anos você já comece a procurar o seu cardiologista, isso na ausência de sintomas, tá? Para que procure o seu cardiologista, principalmente a partir dos 30 anos, para uma avaliação geral, uma avaliação cardiovascular, uma avaliação dos seus fatores de risco, para que eles sejam controlados, se eles existirem, e ao longo do tempo eles não causem tanto dano para a sua saúde assim. Então, se eu puder responder a sua pergunta, a partir dos 30 anos no paciente assintomático, aquele que não sente nada. Agora, sentiu alguma coisa, mesmo antes dos 30 anos, teve algum sintoma de dor no peito, palpitação, sensação de desmaio e tal, aí é lógico que essa procura tem que ser mais precoce. Certo. Quais são os sinais que a gente pode observar nas pessoas para que elas possam ficar pelo menos alarmadas em procurar um cardiologista? Porque assim, nós sabemos que antes de um infarto ou antes de uma situação mais grave, né, as pessoas vão tendo alguns sinais. Quais são esses sinais que nós podemos situar para dizer, olha, agora é preciso procurar alguém que entenda melhor dessa situação? Certo. São alguns sintomas que são mais realmente associados ao infarto, à angina. Dor no peito, em aperto, queimação, realmente em uma opressão. Pode ser no meio do peito, mais para o lado esquerdo, que irradie para as costas, para o braço esquerdo, mas também pode para o direito, para a mandíbula, tá? Para a região do epigastro, né? A região do estômago, que seja acompanhada de palidez, suor frio, tontura. Todos esses sintomas, eles realmente levantam a bandeira, né, o sinal de alerta mesmo, que se deve procurar o serviço de saúde. Então, agora, uma coisa é muito importante. Em mais da metade dos infartos, o infarto é a primeira manifestação da doença cardiovascular, ou seja, na maior parte das vezes, o infarto não manda aviso prévio. Entendo. Tá? Então, assim, é preciso estar alerta a esses sintomas, mas é preciso, sobretudo, a prevenção, porque, às vezes, o sintoma já é um infarto. Entendi. E nesse caso, por exemplo, quem tem uma história de problema de coração na família, já tem esse sinal para poder também procurar um cardiologista, né? Certamente. O histórico familiar é muito importante, sobretudo
do que a gente está mais conversando aqui, sobretudo no jovem, entendeu? Porque a parte genética no jovem, ela é mais responsável quando acontece um infarto, né? Então, assim, no jovem, ter um antecedente familiar muito positivo é uma das preocupações e é um dos motivos pelos quais esse indivíduo deve procurar o acompanhamento médico. Eu costumo falar o seguinte, que dos fatores de risco para o infarto, tem coisa que a gente pode mudar e tem coisa que a gente não pode mudar. A gente não pode ficar cada vez mais novo. Infelizmente, não descobriram isso ainda. É verdade. Então, quanto mais velho a gente está, maior a chance de ter infarto. Isso aí é inexorável, não tem jeito de mudar. Também não dá para apagar o nosso DNA, entendeu? Então, a carga genética que a gente tem vai nos acompanhar pela vida inteira. Então, se a gente tem propensão para ter infarto, isso aí vai acompanhar a gente a vida inteira. Propensão genética, eu digo. Então, assim, por isso que você encontra assim, mas eu sou magro, tenho colesterol normal, faço tudo direitinho, mas tive infarto. Mas por quê? Porque você tem alguma propensão genética a desenvolver a aterosclerose, né, a doença do coração. Só que tem coisa que a gente pode mudar. E coisas muito importantes, que se somadas são as maiores responsáveis. Ou seja, tem jeito da gente controlar o colesterol, da gente controlar a nossa hipertensão, da gente não fumar, da gente cuidar do diabetes, se tiver diabetes, não ser estressado, cuidar do peso. Então, tudo isso é muito importante, porque se você tem a propensão genética, mas cuida dos seus fatores de risco, a chance de acontecer diminui bastante, entendeu? Certo. Doutor Leonardo, eu quero agradecer ao senhor a oportunidade da gente falar sobre essa realidade que está tão presente na nossa vida, né? Os cuidados com o coração, de um modo especial também, a prevenção, eu acho que é o melhor remédio para quem está nos acompanhando, sem dúvida nenhuma. A gente não precisa esperar sinais acontecerem, né, para poder procurar o médico e fazer um bom check-up e cuidar melhor da nossa saúde, não é mesmo? Isso, acho que se eu pudesse deixar uma mensagem mesmo, é que esperar sentir alguma coisa quando se fala de doença cardiovascular definitivamente não é um bom negócio. Isso aí pode ser, às vezes, tarde demais. Se você pode saber e conhecer a doença ainda no seu início, mas é muito melhor do que já pegar a doença em um estágio avançado. Então, é muito importante prevenção, procurar o seu cardiologista, fazer os exames necessários para controle e não para remediar. Tá certo. Muito obrigado, doutor Leonardo Sara, presidente da Sociedade Goiana de Cardiologia. Cardiologista, muito obrigado. De nada, foi um prazer. Aí aprendemos bastante sobre os cuidados com o coração. Eu vou ficar mais atento agora para cuidar do meu e espero que você também tenha aprendido bastante aí para preservar a nossa vida. Vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta para continuar a nossa oração no programa Pai Eterno. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o programa Pai Eterno para nós encerrarmos o nosso momento de oração. Isso, mas a oração se torna ação. E eu quero deixar uma missão para você, uma missão para todos nós para a gente tentar realizar no dia de hoje. Pode ser um combinado nosso? A missão do dia de hoje é a seguinte: fazer uma profunda revisão de vida e buscar caminhos para a conversão.
Seguindo o exemplo de Santo Agostinho, fazer uma profunda revisão de vida e buscar caminhos para a conversão. Vamos então exercitar, praticar esta missão no dia de hoje. Eu agora vou convidar aqui para a nossa capela a Vanessa Lobo, para nós fazermos a nossa oração, não é, Vanessa? A consagração. E quem que nós vamos entregar, confiar ao Pai Eterno no dia de hoje? Hoje temos devotos muito especiais e queridos. A Cláudia de Acri, São Paulo, a Maria de Itabira, Minas Gerais, o José Francisco de Serranos, também de Minas, e o Gilberto Antônio de Roca Salles, Rio Grande do Sul. Acolhemos a todos esses devotos do Pai Eterno, membros da nossa família de amor, e queremos consagrá-los juntamente com você, com a sua família, neste nosso momento especial. Vamos voltar o nosso olhar para a pequena imagem do Pai Eterno e que nos acolhe a todos como acolheu a Virgem Maria, rezando a nossa consagração. Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo os vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai Eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias, para que vivam em paz e harmonia, nossas casas, para que sejam iluminadas pela vossa presença, nossas alegrias, para que sejam santificadas pelo vosso amor, nossas preocupações, para que sejam acolhidas em vossa bondade, nossas doenças, para que sejam remediadas com a vossa misericórdia, nossos trabalhos, para que sejam fecundos com a vossa bênção. Divino Pai Eterno, recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa Igreja. Pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho, dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. É a nossa vida, o nosso coração, a nossa oração diante do Pai Eterno. Vanessa, obrigado pela sua companhia nesse dia aqui no programa. Obrigada, Marcos. Obrigada a você também que fez companhia para a gente, rezando juntos em oração com muita fé no Pai Eterno. Encerremos a nossa oração com o sinal da nossa fé. Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço grande e até a próxima.